Oiê, tudo bem com você? Muito bom ter você por aqui novamente. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Podcast Sabidão, podcast da USP São Carlos. Como eu sempre falo, né? O Sabidão faz parte do caminho de quem quer entrar na universidade. Se for o seu caso e dos seus amigos, já aproveita para compartilhar com todo mundo, tá? Porque aqui você vai saber e entender o que a USP oferece. Detalhes sobre os cursos, os apoios que você vai ter quando for aluno e as oportunidades também, atividades que você vai poder experimentar quando estiver aqui na universidade. E também vai começar a levar mais em consideração a sua aptidão na escolha de um curso. Faz parte, sim, viu? Necessária. Ainda vai ter também dicas sobre mercado de trabalho. São vários assuntos que a gente aborda a cada edição. Fique ligado. Cada episódio tem uma novidade, né? Para você sempre aproveitar o nosso conteúdo. Inclusive, você pode já mandando as suas dúvidas para cá, sugestões também de cursos da USP que você quer descobrir mais informações, aproveite o nosso chat e já manda aqui pra gente, tá? Sua opinião, é claro, é sempre muito importante, porque é para você que a gente criou o Sabidão, né? Então, esse podcast foi feito para você que quer entender mais sobre a vida universitária, projetos incríveis, temas que estão moldando o futuro da educação. É aqui no Sabidão. Não perca tempo, já se inscreva no canal, explore todas as edições que ficam gravadas aqui e, claro, pode xeretar à vontade, viu? Tem bastante coisa lá para você já providenciar um bom ensino. A gente está na edição, estava procurando aqui, 64, então você imagina quanta coisa já tem gravada lá à sua disposição, viu? E aí, como eu falei, não perca tempo de se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos, ativar o sininho, aquela coisa toda. Estamos em outras redes sociais, sim, no Instagram e também no TikTok, @podcastsabidão. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma transformação importante que está acontecendo nos cursos da USP, a curricularização da extensão. É um nome diferente, né? Você já ouviu falar? Calma aí. O que será que quer dizer isso, né? Você também está com dúvida? Com aquele ponto de interrogação? Como que será que isso vai afetar a sua vida como futuro universitário? E por que essa mudança tem tudo a ver com uma formação mais completa, conectada com a sociedade? Para conversar com a gente sobre isso, temos 3 convidados aqui que estão diretamente envolvidos nesse processo. O professor Eduardo Assada, do Departamento de Engenharia Elétrica e presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo bem legal. Muito obrigada eu. Professora Luciana Montanari, do Departamento de Engenharia Mecânica e presidente da Comissão de Graduação. Muito obrigada por estar aqui com a gente, de novo. É um prazer. Sempre estamos aqui à disposição. É um prazer. É a 3ª vez que eu venho aqui. Olha, já bater um papo com você e com o Júnior aqui. Então, é um ambiente excelente. É um prazer estar aqui para mais uma conversa. Obrigada. Sempre com uma novidade, né? Hoje Opa! Tem novidade. Professor Fernando Lavoyer, também, do Departamento de Geotecnia da ESC, a Escola de Engenharia da USP de São Carlos, diretor do CETEP, o Centro de Tecnologia Educacional para Engenharia. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Feliz de estar aqui com você, com o Júnior. Muito obrigado. Vai ser bem legal. Belo time de professores, que vai nos ajudar a entender como essa proposta funciona, o que ela muda na prática e o que ela representa para quem quer fazer parte da USP. Bora começar, então? Vamos pedir para que eles se apresentem. Vocês podem contar brevemente sobre vocês, quem são, o que vocês fazem e como, ao final, se conectam com o tema da curricularização da extensão. Quem começa? Primeiras damas. Então, posso começar? Então, eu sou professora do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da ESC e, atualmente, eu sou presidente da Comissão de Graduação aqui da ESC, onde a gente vê todos os cursos de engenharia. Então, nós temos 10 cursos de engenharia. Cada um dos cursos tem um coordenador de curso, mas depois a gente se reúne para tratar de todos juntos, né? E eu sou a presidente dessa comissão, onde todos os coordenadores estão presentes. E como que eu me conecto na curricularização? Nós, como gestores, nós temos que inserir a curricularização no currículo
dos cursos. Então, tem que passar por todo um trâmite burocrático que passa por essa comissão. Então, é aí que eu me conecto. Além disso, eu como docente, eu também posso fazer propostas de projetos de extensão para os alunos, fazer contato com a sociedade e promover esses projetos para os alunos para fazer a curricularização da extensão. Muito bom. Acho que já deu para ter um panorama, né? Mas quem mais vai contar para a gente? Professor Eduardo. Bom, meu nome é Eduardo, atualmente sou presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Escola de Engenharia São Carlos. Muitas vezes as pessoas têm dúvida do que é extensão. Extensão basicamente é como está escrito, extensão, né? É ao alcance da universidade para a sociedade. Então são atividades que não são puramente acadêmicas, são atividades que tanto os professores, alunos e funcionários podem realizar, que atinge uma sociedade, né? Então atinge a sociedade, então uma determinada comunidade específica, seja para transmitir conhecimento e trazer esses conhecimentos para a universidade também, porque não é só alguma coisa de uma via de mão única, né? Então as pessoas, os pesquisadores, professores, alunos vão para a comunidade e trazem os problemas da comunidade e aqui se discute o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas pessoas. Então essa é uma das atividades na extensão. Além das outras atividades são bem conhecidas também, são os cursos, né, de extensão que a universidade oferece também, visando treinamento, visando outras que são diferentes do curso de graduação. Então é uma forma complementar de você preparar a sociedade. Então a universidade realiza esses trabalhos e o que é a curricularização? Já adiantando aqui, né, uma pergunta, né? Então, o que é essa curricularização, então? É uma palavra nova, não existia, né, que a gente chama de neologismo, uma palavra nova para encaixar o quê? Como que essas atividades de extensão podem ser incorporadas à formação dos alunos hoje? Então, esse é o processo de curricularização, que a Universidade de São Paulo tomou um rumo, né, uma forma de implementar isso. Tá? Então, curricularização da extensão é incorporar essas atividades de contato com as comunidades, com a sociedade e trazer isso para dentro do curso de graduação. Isso é um exemplo. Que é muito justo, né? Eu acho. E aí, professor Fernando? Se Bom, apresenta aqui para a gente, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua conexão aí com a curricularização. Pois é, Cláudia, eu sou do Departamento de Geotecnia, né, do curso de Engenharia Civil, que é junto com a Mecânica, o curso mais antigo da escola, né? E eu estou como diretor do CETEP. CETEP é um centro voltado para a tecnologia no ensino da engenharia, porém, ele pode dar um apoio muito bom também para a extensão. Então, o docente quer montar uma atividade extensionista, o aluno quer montar uma atividade, uma disciplina que vai contemplar uma atividade extensionista. A gente tem uma estrutura muito boa, né? Vocês até já usaram, se eu não me engano, ano passado, né? A gente gravou alguns podcasts lá. Os convidados aí, claro. Exato. Que a gente foi, né? Prestigiar. Espero que vocês tenham gostado muito do ambiente, né? Lá foi na bem Arena legal. TED tem um auditório novo, uma sala de projetos, tem estúdios de gravação. Então, o CETEP, ele aparece aí como um facilitador para essa jornada aí da curricularização da extensão. E eu, particularmente, participo da Comissão de Cultura e Extensão, sou membro titular, participando pela Geotecnia, e também sou membro titular da COC Civil, né, que é a comissão do curso de Engenharia Civil, que está exatamente abaixo da comissão de graduação, que a professora Luciana é presidente. Então, eu estou vinculado aí tanto na CSEX, a Comissão de Cultura e Extensão, quanto a comissão do curso, né? Então, eu acho que o CETEP pode colaborar sobremaneira para facilitar, né, a ação voltada aí para a comunidade, para a extensão. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Não sai daí não, por favor. Professora, tem algo para acrescentar do que o professor Eduardo falou sobre o significado da curricularização da extensão? É uma resolução de 2018, é uma resolução federal, e que todas as universidades têm que incorporar 10% da carga horária dos seus cursos em atividades de extensão. Essas atividades de extensão, elas podem ser em disciplinas ou elas podem ser em projetos extensionistas, em atividades extensionistas, não vinculados a disciplinas, né? Qual que é a ideia? A ideia é que a gente desenvolva os nossos alunos com uma responsabilidade social,
e também a gente desenvolva a sociedade, né? Nós sabemos que nós temos várias demandas, nós temos a universidade aqui, não só aqui, né? Mas quem morar em outro lugar e tiver uma universidade próxima ou na cidade, saiba que a universidade também, a gente está fazendo aqui, mas a universidade também está fazendo aí. Então, se vocês tiverem curiosidade sobre as atividades de extensão realizadas na universidade onde vocês moram, provavelmente vocês vão conseguir. E isso é muito legal, né? Então, a gente está fazendo de um jeito, como o Eduardo disse, mas as outras universidades podem fazer diferente. Então, a ideia é dessa transformação, né? Então, se a gente pensar, nós temos 3 pilares na universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino, eu acho que fica muito claro para todo mundo, né? O que é ensinar, mesmo as disciplinas, aquele negócio da sala de aula. A pesquisa também, eu acho que fica claro, eu acho que na questão de desenvolvimento do país, o que os pesquisadores fazem. Mas a extensão, apesar disso já estar escrito faz muito tempo na LDB, só em 2018 se tornou uma lei, né, nacional, mesmo federal, e agora a gente tem que aplicar aos nossos alunos. Então, todos os alunos que ingressaram na universidade, seja ela em qual for, a partir de 2023, eles têm que fazer 10% da carga horária em extensão, em disciplinas ou atividades de extensão. Então, por exemplo, se um curso tiver 4.000 horas, 400 horas vão ter que ser de atividades de extensão. Caramba! E por que essa proposta é considerada um avanço na formação dos estudantes, hein? Por quê? Porque tem toda essa questão de responsabilidade social. Você imagina, tudo aquilo que você vê em sala de aula, você poder fazer na prática em benefício de alguém. A mudança, isso pode ocasionar tanto no aluno, essa transformação social, tanto no aluno quanto na sociedade em si. Uhum. Então, isso é um avanço muito grande. E mesmo assim, olha, não só na questão do ensino, né, que é você colocar em prática aquilo que você viu durante as aulas, mas também em pesquisas. E quando você faz alguma coisa diferente, também essa sociedade pode fazer perguntas, e isso pode ser perguntas para a pesquisa. Então, elas se articulam, né? O ensino, a pesquisa e a extensão se articulam e traz esse desenvolvimento social, que é uma coisa que nós buscamos, que a universidade busca. A universidade busca, com isso, passar, né, dos nossos muros, né? Chegar na sociedade. A gente vive um mundo aqui dentro, mas aqui a gente quer atingir todo mundo. Sem e dúvida. Esse é um meio excelente. A gente repete aqui 1000 vezes e a gente não vai cansar de repetir isso, né? Porque a nossa universidade pública, gratuita e aberta a todos, então, quer dizer, a responsabilidade é grande, né? A responsabilidade, USP, né? é grande. E a gente tem que cada vez demandar mais para a sociedade. A ideia é essa, né? A gente quer mudar tudo que a gente conseguir mudar. Não precisa ser só o entorno da universidade aqui, né? Mas tudo que a gente conseguir, até onde a gente alcançar, a gente quer mudar. Vamos embora nessa ideia. Que não é tão nova, né, professor Fernando, né? Já vem sendo amadurecida aqui na USP, né? Já faz bastante tempo. Como que você tomou conhecimento? Olha, a universidade faz extensão desde sempre, né? Eu sou são carlense e eu me recordo de eu visitar o CDCC, que é extensão na veia. Verdade. Vocês já receberam aqui, né? Muitas vezes. Pessoas do CDCC para falar. Isso é extensão na veia, né? É algo fomentado pela universidade com dinheiro público voltado para a comunidade. Então, assim, o que a gente está fazendo, eu estou entendendo o que a gente está fazendo hoje, a gente está organizando para poder fazer com que os alunos consigam computar essas horas, né? Antes da curricularização, não sei se 100% dos alunos faziam. Provavelmente não, né? Existiam alunos engajados que queriam fazer, encontravam lá um grupo extracurricular, alguma ação social feita na universidade, que é a extensão. Hoje a gente está organizando, né, Eduardo, para conseguir fazer com que o aluno encontre, e ele vai ter que preencher essas 400 horas, 300 horas, dependendo do tamanho do curso. O curso que eu dou aula aqui em Engenharia Civil é o curso que tem mais carga horária, né, professora Luciana? Então, são, acho que talvez 450, um pouco mais, tem mais de né? 5.000 horas. Mais 5.000 horas. Houve uma redução, uma pequena redução. Uau. Então, o aluno, né, desde 2023, o aluno que entrou 23 aqui, ele vai ter que computar essas 500 horas. Entendi. Então, o que o Eduardo está fazendo na CSEX, né, é organizar
essas extracurriculares, essas atividades extensionistas ou as disciplinas, né? E aí a graduação que ajuda nisso, as disciplinas que podem oferecer carga extensionista para que os alunos consigam participar. Dessa forma, fica vamos dizer assim, compulsório que o aluno tem que participar. Né? Tem que participar. E a gente vai comentar um pouquinho, mas tem diferentemente do CDCC, que há uma estrutura mais organizada e tal, uma atividade extensionista tem que ser feita pelo aluno. Então, ele é o protagonista, ou ela é a protagonista se for a aluna, né? O docente, ele dá o apoio, ele cria a atividade, ou ele incorpora na disciplina dele uma carga extensionista, mas é o aluno que vai até a sociedade e causa algum tipo de transformação nela, leva um conhecimento, ou mesmo modifica positivamente a questão da sociedade. Então, apesar de estar dando um trabalho enorme para a universidade, o resultado final eu acho que vai ser extremamente positivo. Nossa, né? Nem diga. Bom, gente, vocês já perceberam, né? Que a gente está sentindo que é algo que veio para ficar, e com potencial também de transformar de verdade a vivência universitária. Então, se você vai vir para a universidade, já está sabendo que vai precisar fazer isso, né? Mas e na prática, como é que será que fica? Professora Luciana, como que a curricularização da extensão impacta a estrutura curricular da ESC? A primeira coisa que a gente teve que fazer quando surgiu essa demanda é fazer alteração curricular nos projetos pedagógicos dos cursos, né? Então, é a primeira coisa. E essa alteração, ela vem através dos coordenadores e conversa com outros docentes. Então, ela pode ser... A incorporação dessas horas de extensão, elas acontecem tanto nas disciplinas quanto em atividades fora das disciplinas. O que é importante ressaltar? É importante ressaltar sobre as atividades extensionistas, como o Fernando mesmo disse, que ela deve ser feita, o aluno é protagonista, deve ter um professor que seja responsável, supervisor dessa atividade e deve ser em benefício da sociedade, né? Então, se a gente perceber essas 3 características, é uma atividade de extensão. E aí, então, alguns professores, como o Fernando também disse, já faziam algumas atividades de extensão em disciplinas. Eu posso aqui citar, por exemplo, o caso da engenharia ambiental, onde um professor da engenharia ambiental, o professor Evaldo, vou até falar que é o vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão, ele já fazia uma atividade com um assentamento aqui na região de São Carlos, onde ele levava os estudantes, delimitava o problema para fazer alguma coisa em benefício daquele público-alvo, daquela comunidade. E isso ele fazia já sem ter essa curricularização da extensão. Então, ele formalizou dentro da disciplina dele. Então, a disciplina dele tem hora de extensão, assim como outros professores. Poderia citar inúmeros outros professores que já fazem atividades de extensão dentro da disciplina. Então, nós formalizamos isso dentro das disciplinas. E a comissão de graduação e de cultura e extensão, elas trabalham juntas nessa questão da curricularização da extensão. Então, nós, na graduação, na comissão de graduação, nós tratamos dessas disciplinas, né? Como que a gente vai fazer, quantas horas tem, se realmente é uma atividade de extensão. Isso a gente faz na comissão de graduação. Já lá na comissão de cultura e extensão, a gente coloca as atividades de extensão. Então, nós trabalhamos em paralelo, mas juntos, né? Assim, nós trabalhamos juntos, né? Então, nessa questão. Então, é isso, assim, a gente, na comissão de graduação, nós tivemos que incorporar, mudando os projetos pedagógicos do curso, de todos os cursos. Então, agora, todos os cursos de todas as universidades brasileiras devem ter 10% da carga horária em extensão. Ou seja, não é uma exclusividade da USP. Não. Todas vão ter que cumprir isso. Todas têm que cumprir isso. Professor Eduardo, a extensão substitui disciplinas ou se soma a elas? Eu acho que a intenção é justamente essa de organizar. Então, tem professores que já faziam. Cada curso tem uma característica diferente. Então, a engenharia ambiental é bem diferente, né? Eu acabei não falando, mas eu sou da engenharia elétrica. O pessoal fala que digamos, de ciência dura, né? Dura porque tem muita matemática, muita física envolvida e, assim, historicamente pouca interação com a sociedade. Então, no nosso curso em particular, é mais difícil
E os alunos vão cumprir esse requisito por meio de projetos de extensão, não exatamente incorporando nas disciplinas de extensão. Talvez algumas consigam ser feitas, mas grande parte será em projetos de extensão, que a gente chama aqui dentro da USP de projetos AEX. Né? Então, nesse sentido, a gente propõe também essas atividades com a comunidade, tem que ter exatamente essa característica, né? De atuar numa comunidade, ter um público-alvo bem definido, ter formas de você medir o impacto que você faz na comunidade e o impacto para o aluno, né? Porque o aluno realmente é o protagonista na história. E assim, essa questão, só queria adicionar uma coisinha também em relação à atuação na sociedade. Né? Há anos já a universidade é cobrada para mostrar qual que é o seu impacto na sociedade. Então, tem a questão do ensino, que está bem claro, das pesquisas realizadas, mas são só essas duas? Não são só essas duas. Né? A gente já faz um monte de projetos aí com a comunidade diretamente, levando conhecimento para as comunidades mais, às vezes, carentes. No nosso caso, o perfil de engenharia é mais voltado para a área técnica, indústria. Então, a gente já tem essa interação. Então, essa questão da curricularização, ele vem somar, né? Nessa visibilidade das atividades da universidade com a sociedade. Então, nesse sentido, sim. Aí, por outro lado, também, ele força também os alunos, né? Então, os alunos têm que participar, então eles têm que ter um choque de realidade também, né? Quando eles participam dessas atividades, eles recebem um choque de realidade. Muitas vezes, eles nunca foram, por exemplo, no assentamento, nunca viram uma situação, né, em determinado bairro da cidade, então eles têm que enxergar a sociedade do jeito que ela é. Então, isso, nesse sentido, ele provoca o quê? Um crescimento pessoal, né, das pessoas ali, né, dos alunos. A gente recebeu o professor Evaldo aqui, você comentou, né, falando sobre exatamente o que ele faz lá e como é prazeroso, porque recebemos alunos junto aqui com a gente, falando como é prazeroso ir na comunidade, como é bom a gente interagir, como é bom a gente ajudar. Então, quer dizer, esse daí, acho que ainda não fazia parte, né? Acho que o caso, a dele já entrou na parte da curricularização? Já faz parte. Ah, legal. E aí, é uma disciplina que a gente conta a carga horária dela. Então, quem tiver interesse, já olha aqui em todos os nossos programas que está lá, né? Para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. E aí, quem quiser, assim, uma dica, né, que tiver interesse, fala assim, quais são as disciplinas? Você pode entrar no sistema Jupyter Web, a descrição está aqui no vídeo, né? Vocês podem entrar lá e ver. O Jupyter Web é o sistema onde os alunos de graduação acessam para saber onde estão as disciplinas, né? Então, se você tiver curiosidade de saber, fala assim, olha, o curso de Engenharia Civil, quais são as outras disciplinas que têm carga horária de extensão? Você vai lá e vai olhar as disciplinas que tem no curso de Engenharia Civil e ver quais tem carga horária de extensão. Então, você já fica ciente já. Aqueles que não tiver, falam assim, olha, mas esse curso só tem 120 horas em disciplinas. É porque as outras horas estão nas atividades de extensão. Ou seja, tá tudo bem explicadinho. Vai estar na descrição do vídeo depois, tá? O acesso, fiquem tranquilos. Vamos falar com o professor Fernando agora? Conta pra gente. Cada curso vai adaptar a sua realidade ou existe um modelo comum para todos? Cada curso tem as suas particularidades, né? Como o professor Eduardo falou, nunca tinha escutado a ciência dura, isso? A ciência dura. A pessoa da física adora esse termo. O termo. É ciência dura. Eu não conhecia também. Vou falar a verdade, aqui a gente vai aprendendo juntos. No caso da engenharia civil, não considero uma ciência dura, né? A gente consegue aplicar bastante aqui na escola de engenharia de São Carlos. A gente tem 4 departamentos bem diferentes. Então, é multidisciplinar, né? A gente consegue aplicar tanto para a área ambiental, hidráulica, a área mais de infraestrutura, né? A área de estruturas, uma área de transportes também está vinculada à infraestrutura, né? Então, pro vestibulando que quer entrar aqui no curso de engenharia civil, né? O curso de engenharia civil é um curso muito amplo, né? Então, a gente tem diversas formas de atuar na sociedade. Então, cada curso vai entender, né, aquilo que já faz em termos de extensão, né? Todos os cursos já fazem extensão, independente da curricularização ou não da extensão. Mas eu entendo, até os colegas podem comentar, que tem cursos que têm mais, vamos dizer assim, mais aptidão para fazer extensão.
mais facilidade de acesso, de repente. Exato. Então, lógico, né? Se você pegar a engenharia ambiental, eles já faziam assim em larga escala. E tem cursos que, pela própria essência do curso, faziam em pequena escala. Então, isso vai fazer com que os currículos dos cursos fiquem mais homogêneos, né? Mais próximos aí do mínimo que o MEC exige, né? Mas a nossa escola já faz extensão há muito tempo, então o que a gente está fazendo agora é organizar e estamos criando uma fila lá para todos os alunos, 100% deles vão ter que passar por pelo menos esses 10%. Tem jeito de escapar. Né? Mas tem alunos que vão fazer mais que isso, né, professor Luciano? Opa, Vão tem fazer gente mais que é do muito o mínimo. engajada, né? Acaba tem gente sendo que faz. nato, né? E aí a pessoa fala, não, quero fazer outro, quero colocar também em outra oportunidade. Você sabe que eu tava num projeto, outro dia um projeto social, fui convidado para dar uma palestra para os meninos, é um projeto no Jardim Zavaglia, né, que é um bairro de periferia de São Carlos, carente e tal. E aí eu estava conversando com os meninos, né, falando sobre a minha vida, né, para incentivá-los numa carreira profissional. Lá esse projeto tem muita ajuda aí de formação profissional para as crianças e adolescentes. E terminou a minha conversa lá, o professor fala muito, né, ele me interrompeu, professor, tem que acabar. E chegaram os alunos da engenharia aeronáutica, que eles têm uma ação nesse projeto. Foi surpresa para você? Foi uma surpresa muito boa. Ou seja, né, nós enquanto universidade estamos permeando, né, a sociedade, e eu espero que agora que a gente está fazendo a curricularização, que a gente apareça mais para a sociedade. Acho que essa é uma das metas. Já é feito um trabalho, né? Mas de repente não tão divulgado, porque acaba ficando entre a universidade e a comunidade e de repente o público em geral não tinha conhecimento, né? Por isso que ações como essa conversa que a gente está tendo, esse canal que vocês têm é muito importante, que ajuda a gente a pulverizar a informação de que nós estamos na sociedade, estamos contribuindo, né? Ainda mais a universidade pública, que quem paga é o contribuinte, né, do estado de São Paulo, principalmente ele que paga o nosso custo. Então, nosso contribuinte tem que ver o resultado que a gente está fazendo aqui, né? E a extensão é um dos pés da universidade, né? A gente tem que agir. Eu acho que a gente tem que investir mais em marketing. A gente tem que investir mais... É um trabalho difícil, eu diria, porque para a gente atingir todo o público que a gente queria de verdade, né, acaba sendo um trabalho até entre nós, aqui, o público, né, também de divulgar para que todos entendam que aqui dentro realmente existe trabalho para vocês. Aí de fora, né? Porque a universidade está falando só com ela. Não, ela está falando com todos. Mas muita gente não tem esse acesso porque acaba não sendo mostrado. Então, exato. Vamos fazer cada vez mais esse trabalho aqui para poder chegar realmente onde deve, né? Que é no público, para eles entenderem realmente o que a gente faz aqui. Deixa eu só comentar um projeto isso daí foi vindo lá da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, justamente no sentido de divulgar, principalmente para as escolas públicas, porque a USP recebe agora grande parte, né? Sim. A maioria dos alunos agora ingressando são de escolas públicas. É um projeto Eu na USP. Basicamente, são os alunos ingressantes, eles se candidatam para participar desse projeto e eles são oriundos de escolas públicas, né? Eles retornam para as escolas para divulgar que eles conseguiram entrar na USP e aí acabam também descrevendo um pouco. Então, cada unidade USP é diferente, cada campus é diferente, então eles têm a oportunidade de mostrar para a escola originária deles como que é a vida na USP, a vida deles na USP. Que bom que existe isso, não? Isso. Então, da própria escola de engenharia, foram 40 ano passado. Esse ano vão mais um lote, uma quantidade enorme de alunos também fazer a mesma coisa. Então, isso é uma motivação, né? Para o pessoal mais novo que ficou lá na escola, lá, também se candidatar e se inscrever aqui para a USP também. Vendo que é possível depois eles também fazerem o mesmo caminho. Exatamente. Que legal, muito bom. Então, vamos contar para a gente, então, professor Eduardo, como que os alunos podem participar efetivamente dessas atividades? Falando para os alunos que vão entrar e para os que já estão por aqui, de repente. Será que todos já estão sabendo disso? Então, ou tem algum que foge ainda da regra? Bom, a gente, como é um processo assim, prático, recente aqui na USP, então a gente está fazendo um trabalho de divulgação. Todos os alunos ingressantes têm que fazer essa atividade. Agora, dependendo do curso, né, ele vai fazer boa parte dessas atividades na própria disciplina, né, como a Luciana comentou.
Mas desses projetos AEX que nós temos, então nós contamos com a participação dos docentes submeter esses projetos. Esses projetos abrem as inscrições e os alunos se aplicam, se inscrevem nesses projetos. Né? Então, uma preocupação nossa aí é que todos façam a tempo, né? Porque ele tem que cumprir o requisito de número de horas, ele tem que cumprir esse requisito durante o curso dele, né? Preferencialmente no começo do curso. Porque é antes da fase, fica corrido depois, Depois né? Fica muito corrido, porque quando ele começar a chegar na fase das disciplinas específicas do curso, né? Na parte profissional, vai ficar complicado ele fazer essas atividades fora, né, da USP. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Quanto mais adiantar, melhor. Isso. O ideal é que ele faça nos primeiros anos, né? Primeiro, segundo ano. O ideal mesmo é no primeiro ano, consiga fazer tudo no primeiro ano, mas, né, adiantando, fazendo no começo do curso. Já vai ficando a dica de vocês, sempre lá, né, falando dentro das unidades, né, professora? Sempre divulgando a necessidade, o quanto antes melhor. Eu acho que é importante os alunos conhecerem o coordenador de curso e falar com ele sobre isso. Falar assim, professor, deixa eu ver qual a carga horária de extensão que tem em disciplinas, onde eu procuro os projetos de extensão, como que eu faço para encontrar tudo isso? Eu acho que essa conversa com os coordenadores é super importante. Então, tem na página também da ESC, na intranet, vocês podem entrar lá na intranet da ESC, também a descrição vai estar aqui no vídeo. Vocês podem entrar lá e ver quem é o coordenador do curso, mandar um e-mail e falar assim, professor, eu gostaria de marcar uma conversa com você para tirar uma dúvida sobre a curricularização da extensão. E aí, para ficar claro sobre isso, né? Então, lembrar que desde 2023, o aluno que ingressou em 2023, olha, e um detalhe, aqueles que entraram por transferência externa também tem que fazer extensão. Não vão escapar. Não podem escapar. Então, se você é novo, né? Não importa a sua forma de ingresso em 2023. Se você ingressou em 2023, você tem que fazer. E atenção, se você entrou em 2023 e tem que se formar agora, em 2025, mais atenção ainda. Acelera que tá... Corre. Vamos descobrir tudo que tem de extensão para você fazer, tá bom? Então, gente, é obrigatório, né? Isso já não tem mais jeito, não tem como a gente tirar daqui. Tem que fazer, né? Professor Fernando, os estudantes, então, têm liberdade para escolher os projetos em quem querem atuar, né? Tem liberdade, eles procuram no sistema Júpiter, que é o sistema de graduação, né? E tem uma boa ideia ali, os objetivos, metas, indicadores, o que o docente ele busca, né, para poder avaliar os alunos. E a avaliação é sempre focada naquilo que o discente, o aluno, o que ele entrega para a sociedade. Então, eu penso um produto, você tem que entregar um produto para a sociedade, você tem que levar uma informação, você tem que fazer uma transformação, algo que traga algum benefício para a sociedade. Então, os alunos têm todo acesso hoje para escolher. Mas pode ser algo novo, de repente, Liz? Pode ser algo novo. Falando em algo novo, né? A gente está aqui num podcast aqui super famoso de vocês aqui. Nossa, que famoso. Obrigada. A gente faz um trabalho que a gente tenta, como eu já falei, né? Pulverizar o máximo possível as informações, né? Daqui da universidade. E parabéns, vocês estão no episódio, esse aqui é o 64, é isso? 64. Que maravilha. Parabéns pelo sucesso de vocês. Eu sei que não é fácil. Eu, pelo CETEP, graças a vocês, ao apoio de vocês no ano passado, eu comecei o meu podcast lá no CETEP. Né? Ele é um podcast... Pode fazer propaganda, de gente. Pode fazer? Vocês por deixam favor, fazer? Por favor. Ele se chama Engenhando Talks, ele está no canal da USP. E o foco dele é falar de tudo que a universidade faz. De ensino, de pesquisa, extensão, tecnologia, tudo. Né? Então, eu busco trazer pessoas da universidade, convidados, para a gente falar o que a gente busca de transformação para a sociedade a partir da universidade, né? E como eu estou no CETEP e tem um projeto agora de reforma do primeiro andar do nosso prédio, a gente vai ter 4 novos estúdios lá, Cláudia. Olha isso! Hoje eu tenho 2 estúdios, um estúdio mais antigo para uma gravação tradicional e a Arena TED, que você já teve o prazer de gravar muito lá, né? Lá. E é uma área muito interessante, diferente. E com a reforma que a gente vai fazer esse ano no térreo, a gente vai ter 4 estúdios diferentes. No térreo. Então, eu estou montando, né, com a ajuda do Júnior aqui do CETISC,
Já estou trocando figurinhas com o professor Eduardo. Parte elétrica. Não, pensando pensando na atividade extensionista. Então, a gente tá pensando em montar... Posso falar o nome, Júnior? Já tem É spoiler, pode dar spoiler, Júnior? A gente não fechou, mas talvez seja voz acadêmica, algo do tipo assim, que é para convidar os alunos que queiram montar os seus podcasts. Podcasts ou videocasts, né? Vai ser um desafio, porque a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo. O conteúdo tem que ser um conteúdo lícito, tem que ser um conteúdo que que venha da universidade e que passe pelos muros da universidade. Não adianta a gente criar um podcast que vai falar só para nós mesmos. Isso não é extensão, nessa nova definição do MEC, né? A extensão é você falar para fora dos muros da universidade. Sim. Então, a gente está pensando, acho que em breve a gente vai lançar essa atividade extensionista para chamar grupos, para montar os seus podcasts, e nós, né, do CETEP, vamos dar toda a estrutura, e eu como docente, aqui o Júnior do CETISC já está com o nome lá, não sei que ele queira tirar, ele já está com o nome lá para me apoiar. A gente vai dar todo o apoio, né, para que o aluno se preocupe apenas com o conteúdo que ele quer falar para a sociedade. Agora há pouco falei em marketing. Isso é uma forma de marketing, né, de você dizer o que você está fazendo e levar uma informação. A gente tem muita informação boa aqui, Cláudia. A gente desenvolve muita coisa aqui na universidade. É um universo que ninguém imagina a extensão. Vamos falar em extensão, João? Estou puxando aqui para o nosso lado, pro lado de vocês. Eu posso fazer um esclarecimento, especialmente para os alunos da graduação, sobre a extensão? Fica à vontade. Que nós temos duas coisas, né? Nós temos a curricularização da extensão, que são esses 10% da carga horária total do curso, e nós temos também as atividades acadêmicas complementares, que são duas coisas parecidas, mas não são iguais, né? Então, por exemplo, o aluno que está aqui na USP, aqui na ESC, na verdade é na ESC, essa informação é da ESC, ele tem que cumprir 30 horas em atividades acadêmicas complementares. Então, o aluno que participa, que ele fica lá, que ele assiste uma palestra, vale como uma atividade acadêmica complementar. Só que não vale como uma atividade de extensão, justamente pelo caráter da ação do estudante. Então, numa palestra, quando o estudante está assistindo uma palestra, ele está só assistindo lá, né? Ele não é protagonista. Então, se ele só está assistindo, isso é uma atividade acadêmica complementar, que é necessária também para a formação. Agora, se o aluno estiver fazendo a palestra, se é o aluno que está fazendo a palestra para uma sociedade, para um grupo de pessoas, aí é uma atividade de extensão. É uma pergunta que eu já ia fazer, viu? Você ia fazer? Tá aqui, ó. Que tipo pode ser considerado uma atividade de extensão? Porque realmente a gente fica com ponto de interrogação. De repente, as pessoas estão falando, mas espera aí, se eu fizer isso, é uma extensão ou não é? Olha, acabou, já está esclarecido. A gente pode fazer várias coisas, mas eu queria chamar a atenção justamente para essa questão da atividade acadêmica complementar. Para os nossos alunos aqui da ESC, tá? Para os alunos do ensino médio, então o que pode ser uma atividade de extensão que vocês podem procurar se a gente faz? Procurem na escola de vocês, por exemplo, se tem alguma interação aqui com a universidade. Agora também vou fazer a minha propaganda do projeto. Né? A gente recebe várias escolas aqui públicas falando das eletivas que tem parceria com eles. Então agora vocês que têm que fazer essas eletivas, vocês podem fazer algumas coisas. A gente consegue fazer algumas coisas aqui dentro da universidade. Então eu vou fazer a propaganda do projeto do qual eu sou coordenadora, né? Que chama Elas na Engenharia. É um projeto, o professor Fernando também faz parte desse projeto. Vou colocar o link também aqui, já estou até marcando. Por favor, coloque o link aí na descrição, já fico esperando vocês. Né? Então, esse projeto é voltado para as meninas do ensino médio. Para quê? Para que elas conheçam os nossos cursos de engenharia e depois, no futuro, elas tentem fazer esse curso de engenharia, né? Porque o que a gente vê são meninas que não são motivadas para essa carreira de exatas. Então, a ideia é motivar essas alunas para a carreira de exatas. Então, como que funciona esse projeto? A gente abre o edital, as meninas das escolas podem ser públicas ou privadas, tem que estar no segundo ou terceiro ano do ensino médio. Aí elas se inscrevem nesse edital, e aí vai ter o número de vagas certinho, e aí elas vão vir aqui na universidade. Então, toda sexta-feira à tarde,
tem algum acontecimento aqui na universidade com essas meninas que vêm, né? Então, mas só que não sou eu que participo, apesar de ser coordenadora, né? Eu sou supervisora das meninas ou dos meninos que atuam aqui dentro da universidade, mas vem essas meninas que fazem alguma atividade aqui, toda sexta-feira à tarde, das 2 às 5, elas ficam aqui fazendo alguma atividade sob responsabilidade das nossas alunas, tendo professores por trás disso tudo, né? Sendo supervisores. Então, Então, esse é um tipo de atividade. Pode ser feitas oficinas, palestras. Então, depende do curso, depende do que os alunos propõem. Então, se vocês quiserem conhecer algumas atividades, procurem a direção da escola de vocês. E eu não sei se é possível, mas eu vou perguntar aqui para a Cláudia, né? Por exemplo, Cláudia, se eles tiverem alguma ideia, eles não participam, a escola não participa, eles podem enviar uma mensagem aí para o Sabidão para pedir orientações, ou até como sugestão, falar assim, olha, na minha escola a gente tem esse problema aqui. Melhor. Na minha escola tem esse problema aqui. Será que tem como a universidade vir aqui e fazer alguma coisa, né? Então, tá de portas abertas? Bora. Opa! Então, agora sim. Então, olha, gente, então... O chat, como eu disse e repito, né, tá à disposição de quem tá assistindo. Então, o que vocês mandarem, a gente encaminha, a gente busca informação e vai adiante. Então, ótimo. Então, se vocês chegarem na direção, falar assim, tem algum projeto com a universidade, com a USP em especial? Não tem. Vocês acham que poderia ter alguma coisa? Se vocês tiverem uma ideia, manda aqui para eles. E aí, eles vão contatar a mim ou a outra pessoa, o Fernando, o Eduardo. Pode deixar. Fiquem tranquilos, tá? Fala, professor Fernando, continua falando sobre agora, porque ficamos todos com aquele ponto de interrogação. Quer comentar já a respeito disso, continuar falando sobre isso ou quer deixar mais adiante? Não, eu posso comentar um pouquinho. Então, a ideia é pensar nessa comunicação. Os alunos se comunicarem com a sociedade, assuntos que interessem a sociedade, assuntos que os alunos estão discutindo ou estão desenvolvendo aqui dentro da universidade. De aluno para aluno, tá aqui eu pensando, talvez um caminho facilite, né? Porque é um próprio aluno, né, apresentando algo que ele acredita. Exato. Né? Exato. Então, a gente tem aqui na universidade grupos extracurriculares bem famosos, né? Como o ESC Júnior, como o Baja, como diversos outros, né? Eu penso essa atividade extracurricular para esses grupos e para novos grupos, né? Para alunos que têm interesse de falar de algum assunto e não tem estrutura. Então, o que o CETEP quer prover para esses alunos é uma estrutura, ou seja, a gente tem toda a estrutura de áudio, de vídeo, você traga a sua pauta, a gente vai te ajudar a deixar essa pauta melhor, né? Estruturar o teu podcast, o teu videocast, e aí você vai gerar esse conteúdo. Por outro lado, é um desafio, é tudo novo, né, Cláudia? Você já está nisso há alguns anos, eu comecei até com a ajuda de vocês o ano passado, né? Mas para nós também foi novo, né, Júnior? Quando nós começamos foi novo, então tudo começa por aí. E assim, o desafio é não criar um podcast que vai durar 2, 3 meses, né? É criar como se fosse uma semana de engenharia, uma ESC Júnior, que hoje tem um diretor e amanhã tem um outro diretor, que isso se perpetue dentro da universidade. Então é um desafio novo, né? Que eu tô indo nele aí com o apoio de vocês, né? Que tem mais experiência. A gente vai ter, até no final do ano, se tudo der certo, a gente vai ter essa estrutura pronta para a gente utilizar, né? Eu tenho certeza que vai ter demanda para isso, vai ter diversas demandas, né? Então, pensando na professora Luciana, pode ter um podcast da comissão de graduação, pode ter um podcast da comissão de cultura e extensão, né? Hoje a gente tem, tanto na comissão de graduação quanto no CETEP, a Érica, que é uma nova servidora. Educadora, né? Ela focada em educação. Nós temos o Lucas, dando apoio para a comissão de cultura e extensão. Já achei as pessoas para falarem nos podcasts. Então, assim, se a gente for pensar, a gente pode pensar em muita coisa. Verdade. São infinitas as possibilidades. Vamos falar a verdade, né? Tem muito assunto que a USP pode abordar. Muito. Exato. Então, assim, eu penso em comunicação de alto nível. Ou seja, levar informações importantes. Né? E aí uma linguagem, de repente, mais acessível, né? Mais básica, que possa atingir um público até maior, né? Exato, exato.
E o público deles, né? O palavreado deles, Sim. os alunos dessa geração, né? Que é diferente da minha geração, diferente da nossa geração, né? Então, pode chegar a mais pessoas, né? Então, vamos ver. Espero que em breve eu volte aqui para a gente... Cenas dos próximos capítulos virão, a gente está aqui à disposição. Ótimo, Para divulgar, obrigado. pode ficar à vontade. A gente mais quer é levar adiante a voz da USP para que ela seja ouvida por mais pessoas. Porque parar com essa ideia, a USP só trabalha para eles. Eu não quero mais ouvir isso, hein, gente? Vocês querem? Não. De Por jeito favor, nenhum. ninguém Não. quer aqui, né? Então, vamos realmente mostrar o que está acontecendo aqui dentro. Ninguém está com as portas fechadas, os muros fechados, não. Está tudo aberto. Vem, pode vir. Professor Eduardo, já tem exemplos lá reais rolando na ESC que se encaixam nessa proposta que o professor Fernando falou? O que você acha? De podcast, lamento informar, Fernando, mas tem mais um aqui já. Tem mais duas Olá. atividades cadastradas já. Olá. Que Você bom. vai ter concorrência aqui, né? Quanto É bom. mais... Olha, Quanto isso mais, daí melhor. Nossa, isso daí é super saudável. Ele ficou vermelho. Depois eu falo qual que é. Surpresa. Mas olha, é bacana, porque vai se somando, né? Pois é, Ninguém vai então. dividir nada, né? A gente vai Não. dividir, sim, conhecimento, Sim. né? E cada vez atingindo mais pessoas. Isso é Sim. maravilhoso. Com certeza. Então, eu queria tocar em dois assuntos aqui. Na verdade, assim, ó, o que a Luciana comentou a respeito das atividades acadêmicas complementares, né? Então, a universidade sempre valoriza o trabalho dos alunos aqui dentro. E, por outro lado, os alunos querem fazer coisas além da sala de aula, além do laboratório. Então, toda vez vem aquele professor, quando que eu vou ver alguma coisa prática, né, no meu curso? Tem Quando que eu vou muita colocar a mão gente lá na massa? Tem muita gente lá que fica no TikTok, não? Falando, querendo fazer algo parecido. Não tá assim. Nas minhas aulas, eu não tenho visto os alunos fazer isso, pelo menos nas aulas, né? Então, Mas talvez eles já estejam entusiasmados de tanto olhar por aí. Falar assim, eu também Talvez. posso fazer alguma coisa Pois é. diferente, mas que voltada para a educação, né? Pois é. Mas assim, os alunos anseiam fazer coisas já. Eles estão no começo do curso, ainda não têm os conhecimentos, né, necessários para a parte profissional, mas eles já querem começar a fazer alguma coisa, né? Então, justamente para esses alunos, eles montam grupos. Vamos estudar tal coisa, vamos preparar tal coisa, vamos participar de tal competição. Então, eles montam esses grupos, né, que a gente acaba chamando de grupos extracurriculares ou grupos de extensão. Eles acabam montando... Então, o Baja, por exemplo, é porque eles participam da competição do Baja, que é um tipo de carrinho parecido a um jipinho, né? Trouxemos aqui já, você pensa que não? Então, esse pessoal é extremamente preparado, Sim, praticamente muito engajados. profissionais, são muito engajados, eles montam a estrutura toda. Então, da mesma forma que tem o Baja, tem o pessoal do Fórmula, tem o pessoal da Aerodesign, então Sim. tem a parte, pessoal que trabalha agora na parte financeira, tem assim, tudo Eles quanto se é jeito. dividem da melhor maneira possível, né? Isso. E eles se colocam também nas posições, Pois é, né? então eles já estão organizados, a gente já tem uma organização entre os alunos, eles se comunicam, então, assim, para eles fazerem uma atividade de extensão, é um pulo, assim, é um passo a mais só. Eles já estão lá, já estão organizados, né? E como a Luciana comentou, num primeiro momento, para valorizar as atividades extra laboratórios que eles faziam, então foi criada essa atividade acadêmica complementar, que justamente ele valoriza esse tipo de atividade. Se ele quiser fazer atividades culturais, também pode também. Então, mas atividade complementar, como diz o nome, é complemento. É para crescimento pessoal do aluno. Não necessariamente uma atividade extensionista. Então, para virar uma atividade extensionista, então, na universidade, então, criou esses dois mecanismos. Ou incorpora numa disciplina, ou faz por meio de projeto. Então, por mais que os alunos, os grupos falam assim, olha, a gente visita uma comunidade, a gente dá palestra, a gente treina para tal tipo de coisa, eu posso colocar como atividade extensionista? Desde que você formalize como um projeto, né? Então, não dá para simplesmente chegar e falar, eu fiz... Não dá para computar as horas. Isso não é possível. Então, ele tem que formalizar isso como um projeto extensionista. Isso é importante, hein? Ele tem que formalizar. Então, a palavra é organizar e formalizar. Com a supervisão docente, Com né? supervisão docente. Isso. Então, Porque senão pode pegar um caminho que não é o caminho correto Sempre e aí lembrar. perder um tempo, né? Sempre lembrar dessas três coisas: supervisão docente, protagonismo e comunidade externa. Isso. Entendi. Perfeito. Então, os alunos, quando entram, eles ficam maravilhados com o mundo novo, que primeiro está longe dos pais, né? Aí depois vê que pode fazer um monte de coisa Uma certa sozinho. liberdade. Tem uma liberdade total. E ao mesmo tempo eles têm que escolher coisas que eles vão carregar para a vida, né? Então vários deles são
na escola de engenharia, por sorte, nós temos, a maioria dos estudantes são muito engajados, são muito interessados, então eles acabam participando de algum desses grupos, né? E, assim, é o perfil da escola. Então, fazendo merchan já da escola, né? É o perfil dos alunos da escola de engenharia. Eles querem ser protagonistas sempre. Então, para esses alunos, especialmente, então, a gente convida que elaborem projetos, né? Com a supervisão de um professor, né? Projetos realmente extensionistas que vão, né? Vamos resolver tal... A gente viu um problema na indústria que ninguém resolveu até hoje, a gente gostaria de atacar isso. Que aí entre em contato com uma indústria, entre em contato com a sociedade para tentar resolver. Então, nós, aqui na escola, nós temos mais de 40 grupos. Caramba! É uma organização, né, paralela, assim, enorme, mas paralela do bem, né? Então, os alunos interessados em participar. Então, a gente tem que aproveitar essa força para elaborar esses projetos. Nós já temos contatos, por exemplo, com a Secretaria de Educação aqui do município, do estado. Então, a gente vai organizar essas atividades e a gente conta muito com a participação dos alunos, porque no final, quem vai ter que fazer, né, são os próprios alunos. Os caminhos existem, mas eles têm que ter consciência que precisam trilhar aqueles caminhos certos. Como a professora falou, vocês estão deixando claro, né? Não adianta você ir lá, eu estou fazendo uma palestra, mas registrou? Aí fica perdido, né? Não, claro, a palestra, claro, foi bem-vinda para a sociedade, para a comunidade que eles foram, mas que para ele, talvez não tendo registrado, fique né, em vão. Pois é. Então, olha quanto caminho aí que a gente tem que pensar para seguir, né, gente? Professor Fernando, o contato com a comunidade vai contribuir demais para a formação dos estudantes, certo? Com certeza. Eu acho que a complementação da formação do aluno ocorre quando ele vai até a sociedade, né? Ele sai da universidade. Então, a curricularização, né, com essa demanda do MEC, vai fazer com que 100% dos alunos passem por isso. A gente já tinha isso na universidade, esses 40 grupos, né, já existiam. Se você for olhar, você tem grupo de tudo, né, Eduardo? De tudo. Qualquer área que você quiser, você tem grupo, né? Você tem até um grupo, se eu não me engano, acho que ele não sei se ele está oficializado, até de cuidado dos gatos na área 2 do campus, né? Porque lá tem muitos gatos. Verdade. Então você Os tem gatos tudo. do C2. Exato. Batizado assim, não sei se está oficializado. Eu acho que não está oficializado. Mas de repente poderia virar até um videocast, um podcast, hein, professor? Pois é. Está oficializado, sim. Está oficializado. Então, veja, Cláudia, que você tem qualquer área, né? Qualquer área os alunos estão engajados, né? Mas pensando na área técnica, né? Então é importante a gente ter parte dessa carga horária dentro das disciplinas, né? Principalmente obrigatórias, mas essa é a minha visão, porque aí você faz com que o aluno estude aquela disciplina importante, aquele conceito, aquele conteúdo e aplique na sociedade. Aí eu acho que fica fantástico. E aí o aluno vai sair daqui com experiência, lógico, ainda como aluno, não como profissional, como engenheiro, mas já vai sair com uma experiência diferenciada. E não é só para inglês ver. Não. Então, Cláudio, o que a gente está fazendo... Pôs a mão na massa. Exato. Então, a gente não está aqui da Universidade de São Paulo, a gente não está cumprindo o que o MEC quer. A gente está realmente buscando fazer transformação na sociedade, né? É muito mais difícil você colocar muita carga horária em disciplinas obrigatórias. É difícil. Porque é difícil para o professor, que é o dono da disciplina, como é que ele vai conseguir administrar e executar, fazer com que 100% dos alunos realmente participem de algum produto, alguma entrega para a sociedade. É difícil. Eu, enquanto professor, eu me pergunto, por que eu não ponho numa disciplina minha? Eu tenho hoje 3 disciplinas obrigatórias da engenharia civil. Cada disciplina tem 60 alunos. Não é tão simples. Mas por isso que precisa ter um grupo forte dentro da Escola de Engenharia, trabalhando, né, com o apoio da diretoria atual, para a gente conseguir fazer isso. Então, quando a gente conseguir deixar tudo muito estruturado, o aluno ou a aluna da ESC vai sair aqui realmente com uma formação complementada, né, indo até a sociedade, entendendo os problemas da sociedade, né, e não guardadinha aqui, protegida aqui dentro do campus. Eduardo, como que a universidade acompanha o impacto real dessas iniciativas, hein? Justamente agora nós estamos no começo, mas esses relatos nós temos por meio de relatórios. Quem está divulgando mais esses relatórios como um todo é a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão.
E assim, nos últimos relatos que a gente recebeu, por exemplo, a Escola de Engenharia é uma das que mais oferece essas atividades, número grande de atividades. Ainda, não, embora ofereça um número grande de vagas para essas atividades, nem todos os alunos ainda percebem isso daí como uma necessidade de fazer. Porque tem que ser registrada a atividade, tem que ser validado no currículo também. Isso, ele tem que se inscrever nessas atividades. E essas atividades também, elas precisam ser organizadas de uma forma que tenha um oferecimento regular. Tá? Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa acertar ainda, de que, assim, os alunos tenham essa informação de quando essas atividades são abertas, qual que é a regularidade dessas atividades, né? Então, ainda a gente está no começo, ainda a gente não tem, assim, dados 100% consolidados a esse respeito. Mas, assim, uma dos itens que são avaliados é qual que é o impacto na sociedade. Isso, em princípio, é uma coisa difícil de você medir. A gente consegue, basicamente, informações da comunidade que foi impactada. Então, eles fazem um relato para o professor que elaborou aquela atividade, né? Mas é nesse ponto que a gente tem que dar uma olhada ali para ver se realmente aquela atividade que foi oferecida realmente está cumprindo o seu papel. Então, essa avaliação a gente vai ter que fazer de tempos em tempos. Mas a gente só vai conseguir isso fazendo, né? Porque senão não adianta, não tem outro caminho, né? Eu posso dar um exemplo claro, assim, de resultado e de impacto? Eu vou falar de novo do projeto Elas na Engenharia, né? É a mais antiga. É antiga e está sob minha responsabilidade. O impacto são as meninas que entram na universidade. Então, há meninas, assim, que elas entram no projeto com desconhecimento total sobre o que é a universidade, sobre a universidade pública, sobre curso da área de exatas, às vezes falando assim, eu conheço universidade pública, eu conheço a USP, mas exatas para mim, nunca, never, né? Nunca. E, no entanto, a gente vê que algumas meninas mudam de ideia e ingressam na universidade. Então, por exemplo, uma menina que participou no ano passado, ela ingressou no curso de Química aqui em São Carlos, aqui no campus da USP em São Carlos. Então, isso é um resultado. É uma, mas me deixou tão feliz, tão feliz. É porque ela aproveitou, né, a oportunidade, viu que a porta estava aberta e entrou. Não deixou só mim feliz, não, deixou muita gente feliz. Legal. É bacana a gente reafirmar que a gente está falando sobre a ESC, né? São todos aqui da ESC, mas está aberta a todos, né? A universidade da USP, como a gente já confirmou, e todas as demais. Vai ser obrigatório. É obrigatório, né? Não vai ser. É obrigatório. Né? Tá. Curricularização. Nome difícil, mas a gente tem que assimilar. Não é verdade? Professor Fernando, quais são os maiores desafios de implantar esse modelo na prática? A gente já está sentindo isso na pele, né? Mas o que você diria, assim, de mais forte em relação a isso? Eu acho que o mais difícil é realmente medir os impactos transformadores na sociedade. E isso a gente só vai conseguir medir de forma efetiva fazendo, errando, aprendendo, consertando, mudando a rota, né? Mas olhando aqui, eu estou num processo de montagem da minha primeira atividade extensionista, né? Eu sou um docente novo aqui, claro, eu entrei em 2022 aqui na ESC e já peguei essa onda, né? Também você montar do zero uma atividade. Então, veja, foi uma demanda que vieram dos alunos, não veio da minha cabeça. Isso já é bom sinal. Quer dizer que existe um grupo de alunos interessados em uma determinada atividade. Mas você estruturar isso para que essa estrutura te dê condições de você aplicar e depois medir, também é complexa. Verdade. Então, eu estou numa fase que eu estou pensando nos objetivos, nas metas, indicadores e de qual forma que eu vou executar. Então, esses desafios de você montar é difícil, né? A professora Luciana já está há bastante tempo no Elas da Engenharia, ela sabe disso, né? Ela já consegue medir, veja que maravilha, né? Você medir, parece que tem outra aluna que entrou na engenharia... Engenharia Civil, lá na UFSCar, no ano passado. Na UFSCar, né? E eu fico feliz que eu fui o primeiro módulo de Engenharia Civil no projeto Elas da Engenharia. Hoje já temos 2, né? O projeto está aumentando, então a professora Luciana já está conseguindo medir os resultados. E, pô, nada melhor do que você medir coisas assim, né? Uma aluna veio aqui, conheceu a universidade, ficou sabendo quais são as formas de ingresso da universidade, como é que é a regra do jogo para ela, Mas né? você imagina quantas pessoas ela influenciou?
Com certeza. É isso. Ei, A mudança na família, no entorno. É mágico. A gente já ouviu aqui, falando com outros alunos, né, que uma aluna não tinha contado para o pai ainda o que ela estava fazendo na escola pública. Porque ela achava ainda que ele não ia entender. Então, é um trabalho complicado se você pensar em sociedade, né? Porque também a sociedade tem poucos recursos, muitas vezes. E aí, até de compreensão, né? De entendimento dentro da própria família. Então, ela falou assim, olha, eu já contei para minha mãe, mas minha mãe já está me apoiando, e então agora vou meu pai. Então, imagina esse trajeto dessa menina, como vai ser maravilhoso. A gente já vislumbra isso, né, professor? Nossa, a sociedade é diversa, né, Sim, Cláudia? sim. E atingir, melhorar um pouquinho, é muito. Nem fale. Mas como o professor Fernando está dizendo, tudo começa assim, né? A gente começa com a dificuldade grande, mas que a gente vai depois moldando e vai ver que vai ficar suave depois, né? Porque daí vai ter os resultados de um, de outro, vai assim, nossa, estou no caminho certo. Mas assim, Cláudia, o que eu estou percebendo da Pró-Reitoria, né, de Cultura e Extensão, e do Eduardo, que é aqui da nossa comissão da escola, é que há uma preocupação em estruturar bem essas atividades, para que no futuro elas gerem resultados realmente palpáveis, né? Isso a gente está estruturando de forma a conseguir medir no futuro. Eu espero que eu consiga medir a minha atividade. Se eu conseguir 1/3 do que a professora Luciana está conseguindo na engenharia, já estou feliz. E se cada docente, né, criar atividades, escutar os alunos e criar atividades, porque eles vão executar. Não adianta eu criar uma atividade, achar bonito e nenhum aluno quiser executar. O protagonista é ele ou ela, né? Então eles têm que... Eu duvido que isso não vai chamar atenção. Duvido. Ó, tô aqui duvidando, hein, gente? Agora, por favor, né? Dê a mão à palmatória. Como diria minha mãe, dê a mão à palmatória. Uma coisa antiga isso, né? Vocês vão ter que pesquisar. O que será que é isso que a Cláudia está falando? Coloca no Google aí. Dá um Google. Mas é interessante. Agora, eu quero que todos vocês falem uma coisa aqui para nós. O que vocês consideram o maior ganho para os alunos com essa mudança? Cada um vai dar a sua opinião aqui. Pode até olhar para a câmera se quiser. Fique à vontade. É assim, ó. Eu enxergo a extensão. Quando a gente pensa em formação, a gente pensa naquele conceito de sala de aula, né? Então, agora, com a curricularização da extensão, esse conceito, a questão da aprendizagem, do ensino e aprendizagem mudou. Não é mais só a sala de aula. A nossa sala de aula agora está em qualquer lugar, né? Pode estar em qualquer lugar. Pode estar no assentamento, pode estar numa escola, pode estar num ponto de ônibus, né? Então, pode estar em vários lugares. Então, expandiu o nosso conceito sobre os ambientes de aprendizagem. Pode ser em qualquer lugar. Então, imagina um aluno, a formação do aluno, o que ele consegue, as competências que a gente coloca lá quando a gente cria os cursos, estabelece os cursos, ou mesmo em sua renovação, nós sempre colocamos as competências que a gente deseja que o aluno tenha ao final do curso. A gente sempre coloca ética, cidadania, que a gente quer que vocês se formem assim, né? Tenham esses conceitos, essa competência. E aí, a gente tem certeza que quando vocês fazem esses projetos, essas atividades extensionistas, essas disciplinas que tenham atividades extensionistas, vocês desenvolvem esses conceitos, né? E desenvolvendo essa questão de cidadania, ética, trabalho em equipe e outras questões técnicas, a formação do aluno fica muito mais ampla, né? E aplicando isso na sociedade, com responsabilidade social, transformando a sociedade, eu espero um Brasil melhor. É isso que eu espero, cidadãos, né? Realmente cidadãos formados, sabendo, conhecendo a sociedade, o entorno de onde ele mora, o entorno de onde ele vive, aqui em São Carlos ou em outra cidade, e levar isso para a vida inteira. É isso que eu vejo. Perfeito. Quem vai falar agora, depois dela? Ficou difícil falar mais alguma coisa aqui. A Luciana já colocou quase tudo, mas, assim, ao invés de ficar só pensando que é um requisito, é uma obrigação fazer, acho que é uma oportunidade. Então, acho que as pessoas, os alunos aqui, podem encarar isso como uma oportunidade de crescimento mesmo, entender o que está acontecendo na sociedade, uma oportunidade para fazer uma interação com o mundo externo, né? Com a sociedade mesmo.
e executar o melhor de si. Então, uma coisa muito boa realmente é você... eu vejo, principalmente nas atividades que o professor Evaldo faz também, né, na ambiental lá com os assentamentos. Fica muito claro a satisfação dos alunos ter contribuído para alguma coisa, né, para a melhoria da vida de uma pessoa que está num lugar lá precário. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos também alunos que trabalham bastante próximos com a interação com a indústria também. Propor soluções para um engenheiro, e ele vê que deu certo, é a melhor satisfação que ele pode ter. Imagina. Então, assim, eu encararia como, ao invés de ser só uma obrigação, uma oportunidade. Então, acho que essa é a mensagem principal. E a extensão, eu estou tanto tempo na extensão, a gente sempre ficou... nossa preocupação é sempre explicar, tanto para o professor, mais para o professor até, e para os alunos, o que é uma atividade extensionista, né? O que é extensão, de fato. É a presença da universidade na sociedade. É assim, mais próximo, junto da sociedade. É basicamente isso. Então, não é nem uma explicação tão difícil, né? É o papel da universidade, né? É o papel da universidade. Então, nada mais é que estar presente na sociedade. Então, de novo, só para fechar aqui, mas a questão da oportunidade para os alunos. É uma oportunidade, acho que eles têm que agarrar. E o professor Fernando? Ficou difícil aí que todo mundo já falou. Não sei, tudo. De repente aparece alguma ideia. Cláudio, eu penso assim, eu levo isso para minha vida e quero isso para os meus alunos, né, que hoje são nossos alunos e alunos e daqui a alguns poucos anos são profissionais de alto nível de engenharia no Brasil, contribuindo para o nosso desenvolvimento, né. A curricularização vai ajudar o aluno a entender qual o papel dele enquanto aluno da universidade pública na sociedade. E em poucos anos ele vai ficar mais fácil dela ou dele entender qual o papel que ele vai representar na sociedade enquanto um profissional de alto nível de engenharia no Brasil, né? E um outro lado também muito importante, que é a questão das habilidades sociais. Com a tecnologia crescendo muito, inteligência artificial e outras tecnologias, outros sistemas, o que vai sobrar? As habilidades humanas. A gente vai ter sempre que conversar entre nós, vamos ter que entender quem está abaixo da gente, quem está acima, quem precisa, quem não precisa. Não é abandonar por causa da IA, é ao contrário, né? Ao contrário. É abraçar. Exato, a gente tem que desenvolver mais. E para essa nova geração nossa, né, desses alunos e alunos, eles têm mais dificuldade com essas habilidades, né? Tem muitos alunos que entraram aqui na pandemia, as primeiras aulas foram online, né? Depois, eu entrei aqui em 2022 e eu escutei relatos de professores, os alunos não ficam mais no campus, hoje eles voltaram, né? Então, isso faz muito mal para as habilidades sociais dos alunos, né? Verdade, então, convivência social. Então, eu vejo assim, o discernimento do cidadão de entender qual a participação dele na sociedade já seria excelente. Se cada aluno entender isso, a gente vai ter, como a professora Luciana falou, um Brasil muito melhor, mais igual, mais desenvolvido, né? Sem esse gostinho nosso de vira-lata, que a gente é menos que os outros. Nós somos um país excelente, né? A gente precisa se desenvolver cada vez mais. E acreditar, né? Exato. Porque se não acredita, não vai adiante. Exato. Então, eu acredito nisso. Muito bem. E para quem está sonhando em entrar na USP, qual dica que vocês dariam para já começar de olho nos projetos de extensão, de repente? Eu acho que eu buscaria nas escolas mesmo, assim, quais são os projetos que o pessoal da escola está envolvido, que eu acredito que pelo menos aqui em São Carlos, muitas escolas estão envolvidas nesses projetos de extensão, não só da Escola de Engenharia de São Carlos, mas do ICMC, daqui da USP, da UFSCar, né? Então, acho que só dar uma olhadinha aí, procurar que tem. Se não, entra no nosso site aqui da ESC, que vocês vão conseguir encontrar bastante coisa. Tá bom? Procurem. A gente está falando da ESC como a gente vem falando mas desde o início. Toda. Olha, entra aqui, por exemplo, na USP de São Carlos, na USP de Bauru, na USP de São Paulo, onde tem campus. Entrem, pesquisem, não fiquem esperando a coisa cair aí no teu colo, não. Vai atrás. Você tem um mundo de informações hoje disponível na tua frente. Aproveita.
né? Aproveita a oportunidade agora que você está aí, né? Pensando em entrar na universidade, não deixa para lá, né? Não deixa para a última hora. Olha quanta oportunidade boa pode ter agora para você já ir pensando. E também, né, Cláudia, eu fico pensando assim, pensou você fazer parte como aluno, né, dessa atividade, e depois você vir aqui, entrar aqui, e você ser o protagonista da sua turma? Ó, que bacana! Muito né? bacana. Então, vamos conhecer esses projetos, né? É muito legal a gente ver também o pessoal da comunidade que já esteve aqui com o professor Evaldo, veio o pessoal da comunidade dar o testemunho dela de como foi feito esse trabalho lá e como foi aceito pela comunidade. Legal. Então a gente já vem trazendo realmente aqui as pessoas para que também compartilhem, né? Porque com exemplos é que a gente acaba, né, mostrando para a sociedade o que a gente está fazendo. E é verdade, verdadeira, gente. E aí, professor Eduardo? Eu já faço um convite para os estudantes do ensino médio ou pais interessados, que nós teremos uma visita, inclusive, na Escola de Engenharia, a visita monitorada em maio. Se não me falha a memória, dia 29 de maio nós temos uma visita. Vou deixar aqui na descrição do... Estou marcando tudo aqui para não esquecer, para a gente colocar na descrição do vídeo, viu, gente? Sim, aí a gente vai ter essa visita e nós abrimos aqui os departamentos, os laboratórios para visitação e tem contato direto com os professores, os coordenadores de curso, né? O professor Luciano certamente estará disponível no dia também. Então, como nós aqui em São Carlos temos 2 campos, né? 2 áreas, então temos visita na área 1 e na área 2, né? Na área 1 estamos aqui, né? Na área 2 também temos a visita também. Então, é uma excelente oportunidade já de conhecer os cursos, falarem diretamente. Todos os coordenadores são muito acessíveis, então pode conversar diretamente, tem alunos, tem visitas que acontecem e os alunos já perguntam da grade horária. Ah, olha isso. E não é incomum a gente receber a visita do aluno no ano e no ano seguinte ele está aqui na escola. Então é uma coisa muito legal. Né? Então aí ele pode conhecer essas atividades, inclusive como extracurriculares, faz efeito, né? Isso, e extensionistas também, porque essa atividade de visita é uma atividade de extensão da escola. A escola está abrindo as portas para receber. Então, cada unidade tem o seu calendário de visita. Então, vocês olhem na página da PRCEU, onde tem, vamos botar o link aqui, né? Da PRCEU para as inscrições da visita monitorada. A gente tem uma visita em maio e uma visita em agosto. Olha lá. Agosto justamente no período de inscrição do vestibular. Ou seja, para ficar fresquinha a informação, para você já aproveitar. A pessoa está com dúvida, né? Sim. Venha cá, já conheça a sua sala de aula. Então, já a sua sala, seu laboratório. Isso, hein? Muito legal isso. Muito demais. E professor Fernando? Olha, eu lembrei de um acontecimento muito importante, que é a Feira USP e as Profissões, que acontece todo ano. O ano passado foi online, provavelmente esse ano vai ser online também. E é o momento que a gente da universidade apresenta para os vestibulandos os diversos cursos e a tendência dessa feira é que a gente comece a apresentar também mais atividades extensionistas junto, né? Sim. Esses grandes grupos de extracurriculares já voluntariamente participam com a gente da feira, né? E o ano passado a gente fez online, esse ano provavelmente vai melhorar, né, a feira online, mas é uma forma super interessante do aluno olhar a USP como um todo, né? E experimentar, conversar com a gente, conversar com docentes, conversar com alunas, alunos, conversar com quem os alunos estão fazendo as extracurriculares, né, as atividades extensionistas também. Então, eu acho, né, Eduardo, que a tendência é a gente, né, enquanto CSEX, né, eu que sou participante da CSEX, a gente começa a participar mais ativamente da Feira USP e as Profissões, né, que é uma feira fantástica. Eu participei em 2022 e 2023, foi lá na Praça do Relógio, na cidade universitária. E é muito emocionante ver aquela molecada andando do lado um para o outro, querendo conhecer, a gente fica rouco no final do dia, mas vale a pena. Com prazer, né? Com prazer, vale a pena, porque essa interação direto com os vestibulandos é fantástica. É tirar o pé atrás, né? Tem muita gente que ainda tem, viu, professor? Professores, tem muita gente que fala assim, não, mas eu vou pagar para estudar lá na USP. Não é verdade. Não é para mim. Como não? É para você. Tem que colocar isso na sua cabeça, gente. É para você, né? Quantas oportunidades tem de entrar aqui na USP? Então, não adianta a gente falar que não, né? Gente? Professor Fernando, quer fazer um adendo sobre aquele spoiler lá ou não? Assim, antes da gente terminar.
Olha, na verdade, se tiver algum aluno nosso aqui assistindo, né, nosso aluno da ESC aqui que precisa de carga horária da atividade extensionista, né, que se planeja aí, se você tem ideia, né, ninguém vai fazer um podcast sozinho, você tem que fazer com um grupo. Lógico que o que a gente está montando, Cláudia, aqui tem um crivo, tem uma avaliação de conteúdo, né? Porque tem que ser um conteúdo voltado, um conteúdo que saia da universidade e seja voltado para a nossa comunidade, né? Seja comunidade local, regional ou até internacional. A gente pode falar em inglês, pode ser alguém queira fazer um podcast em inglês, em espanhol, em francês. A gente não tem fronteiras, né? A nossa comunicação hoje não tem fronteiras. Sim. E a gente tem muitos alunos que vão para intercâmbio, alunos internacionalizados, né? Então, a gente pode abrir fronteiras para isso. Então, acho que o desafio nosso da atividade extensionista que eu estou pensando, já tenho concorrentes, então, né, professor? Já tenho os concorrentes, eles que me aguardem, né? Concorrência boa. Mas você veja, Cláudia, veja que legal, quando eu tive a ideia de montar o podcast Engenheiro Talks, eu conversei com o Júnior, você foi lá, gravou, né? Eu fiquei vendo, assisti todos os que você fez, porque eu queria aprender. Ele estava muito interessado, gente. Nossa, ficou lá atento a tudo, observando. E tava com receio. Ó, vou contar aqui só para vocês. Ele tava com receio de apresentar. Tava mesmo, porque o Júnior me colocou numa furada. Falou, Fernando, você quer participar? Então você vai gravar ao vivo. Eu fui gravar ao vivo com o meu chefe, que era o diretor da Escola de Engenharia. Só isso, né? Me colocou nessa fogueira aí. Mas o fato é que vocês me ajudaram a montar e os conteúdos que eu falo aqui são diferentes de vocês. Então, pensando nessa atividade extensionista, né, os grupos podem criar conteúdos específicos para atender especificamente o seu público, né? Difícil vai ser medir, então eu tenho que pensar bem, né? Porque medir os likes, os views, isso não é suficiente. Não é suficiente, tem que ser algo mais palpável, alguma métrica melhor, né? Então, você que é vestibulando, que vai prestar vestibular esse ano, seja na FUVEST, seja no Provão Paulista, seja nas Olimpíadas, ou seja no Enem, né? Que são as nossas 4 formas de ingresso. Se você tiver a fim de montar um podcast com seus amigos aí, quem sabe a atividade já esteja montada e você pode montar aí e quebrar as barreiras da universidade. Vamos utilizar a tecnologia, né, Cláudia? Vamos utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Acho que a gente tem que utilizar para o bem, né? Para a comunicação. Então é isso. Muito bom. Ficou faltando alguma coisa, professora Luciana? Algum adendo? Alguma coisa que escapou, que você já queira falar, professor Eduardo? Talvez, só deixar claro, porque eu falei para os alunos que não são da ESC, como eles fazem para acessar as atividades de extensão que a gente oferece. Mas para os alunos que são da ESC, e o Eduardo até falou sobre isso no começo, sobre a dificuldade de saber onde encontrar. Então, você tem que entrar no sistema Jupyter Web, e aí tem, no canto esquerdo, vai estar escrito assim, AEX. Aí você abre, aí você tem acesso às AEX que são oferecidas em toda a universidade, né? Então, você vai entrar, por exemplo, quando você entra no link lá que se refere à Escola de Engenharia de São Carlos, você vai ver os projetos que são oferecidos para os alunos da ESC. Mas também nada impede, por exemplo, da Faculdade de Ribeirão Preto oferecer uma atividade que também os alunos da ESC possam participar. Então, você tem que olhar. E aí tem lá, quando você abre a atividade, vai ter os requisitos da atividade, né? Então, se fala assim, a atividade é presencial e ela ocorre lá em Ribeirão Preto, por exemplo, então você já sabe que você não vai conseguir ir lá. Se ela for durante a semana, você sabe que você não vai conseguir ir até lá. Então, você já não se inscreva, mas se a atividade, você tem que dar os requisitos, tá, da atividade para você se inscrever na atividade. Aí depois que você se inscreve, vai ter o período de inscrição, depois que você se inscreve, o professor responsável pela atividade seleciona os alunos, seleciona de acordo com a atividade. Então, se ele coloca lá como requisito, tem que ter feito o 3º ano de engenharia mecânica. Aí, se você é um aluno da engenharia ambiental, você não pode participar, por exemplo, dessa atividade. Então, é importante que você leia os requisitos. Com atenção, é importante, né, que você sempre, como nós não temos um prazo, não é como as disciplinas que o aluno tem um prazo, tem uma data para ir lá se matricular, todo mundo fica sabendo, é amplamente divulgado, o aluno sabe que tem que entrar no sistema Jupyter. Isso está no calendário escolar. As atividades de extensão, elas não aparecem no calendário escolar. O professor pode oferecer atividade a qualquer momento do semestre. Então, a minha recomendação
é que vocês sempre olhem no sistema Júpiter. Olhem lá a EX, depois entra, no caso dos alunos da ESC, né? Entra lá no link da Escola de Engenharia de São Carlos para ver quais são as atividades que estão sendo oferecidas. Deem uma espiada também no ICMC e nas nossas unidades aqui do campus. Muito bem. Mais algum adendo? Ficamos por aqui. Vou dar um recadinho também. Até Posso? 2. Tá Deve. bom. O recadinho é para o pessoal, os nossos alunos da Escola de Engenharia, então, fazem parte de grupos. Então, como eu disse, vários grupos já fazem essas atividades que são caracterizadas como extensão, mas não estão dentro de um projeto que pode ser contabilizado por o histórico dele. Então, converse com o supervisor do grupo ou converse com o professor para elaborar essa atividade e registrar. Né? Porque Para que ela não fique em vão, né? Para que não fique em vão. Porque então, senão... às vezes o grupo acha, eu estou fazendo já e vai chegar, vou registrar minhas horas aqui. Não pode, porque essa atividade oficialmente nunca existiu. Não existe. Então, ele tem que entrar com o professor e cadastrar esse... Então, e alunos também que têm ideias, né? O que mais temos é alunos com ideias, né? Mas com os alunos que têm uma ideia de fazer projetos de extensão, contactem a gente ou o professor, falando assim, olha... Eu tenho uma ideia, será que isso daqui vira um projeto de uma atividade? Não adianta ser tímido neste momento, né, pois professor? então. Tem que se expor, Tem porque se senão expor. não vai dar continuidade. Pois é, porque é como a Luciana comentou, o Fernando também, as atividades que a gente tem que fazer são os próprios alunos. Certo? Não se escondam, né, então, assim, nada melhor, se você tem uma ideia que, eu acho que e tem a motivação de fazer esse projeto, nada melhor que o próprio aluno propor, e o professor vai lá e apoia esse Bom aluno. também. Isso é bom. Adorei. Professor Fernando, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de a gente ter vindo aqui e falar desse tema tão latente, tão importante, que a gente está dando assim, muita atenção, né? Nós da Escola de Engenharia estamos trabalhando pesado nesse tema. Tenho certeza que num futuro próximo a gente vai ter bons resultados, aí, conseguir bons indicadores vindos da sociedade. Obrigado. Ai, gente, que papo rico foi esse? Fala sério, né? Muito obrigada aos nossos convidados. Eu que agradeço. Professora Assada, do Departamento de Engenharia Elétrica e presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Se faltou alguma coisa, pode completar. Não, eu só agradeço a oportunidade. Eu acho Imagina. que a gente vai, na verdade, a gente precisa de mais oportunidades como essa para Estamos divulgar. aqui. Né? Porque, como todos falaram aqui, depende muito da interação das pessoas. A gente tem que atingi-los. Exatamente. Né? Tem que recompor essa atividade de interação entre as pessoas, especialmente depois da pandemia. Muito certo. Isso que ele disse. Demais. Professora Luciana Montanari, muito obrigada, do Departamento de Engenharia Mecânica e presidente da Comissão de Graduação. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, Cláudia, e com o Júnior, que não é uma entidade. Ele está aqui também. Existe, ele é a voz do além, ele é a voz tá do além. Ele não tá quer aqui. aparecer, gente. Já chamei várias vezes, mas não adianta, viu? Nas fotos, de repente, vocês conseguem ver. Agradeço imensamente. Valeu. O Sabidão é demais. Valeu. Professor Fernando Lavoyer, Departamento de Geotecnia, diretor do CETEP e... Esqueci alguma coisa. Isso, tá bom. Tá bom? Então tá bom. Obrigada. Eu agradeço, Cláudia. Agradeço o Júnior aí pelo papo. E a gente agradece a você que está aí do outro lado, né? Que ficou com a gente até aqui. A curricularização da extensão é mais que uma mudança no currículo, viu? É uma mudança de visão, de postura e de impacto, né? Como foi falado aqui, né? Se você sonha em entrar na universidade e quer fazer parte de um ensino mais conectado com o mundo real, esse episódio foi feito para você. Então, aproveita já espalhar por aí também. Curta, comente, compartilhe com os amigos, porque o Sabidão é onde a sabedoria começa antes mesmo da matrícula. Tá pensando o quê? Nós, o Sabidão, agradecemos muito a você que nos acompanhou até aqui. A gente espera de verdade que a nossa missão esteja sendo cumprida a cada edição, que é de te ajudar a entender melhor o universo da universidade. Ficou meio assim, né? E se preparar para o seu futuro acadêmico também. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser saber mais sobre algum curso específico da USP, manda a sua pergunta aqui no chat, por favor, né? A gente vai buscar tudinho para você com o maior prazer. E já sabe, né? Não vou falar de novo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o conteúdo com os seus amigos, principalmente com quem também quer entrar na universidade, descobrir o que a USP oferece. E também siga a gente nas redes sociais, @podcast Sabidão, Instagram e TikTok, tá?
onde você encontra cortes dos episódios e também as novidades sobre os próximos programas. Sabidão Podcast é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que faz parte da STI, Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, com o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual eu faço parte, e também das assessorias de comunicação do campus. E a gente, claro, te espera na próxima edição, hein? Até lá!